mais um Pode Isso, Mãe! Gente, o ano passado, eu vivi uma situação com a Marina, vou dedurar a Marina aqui agora. Ela tá disposta a isso, desde que a gente chegou aqui para gravar. Ó, escutem-me. Listen-me. A gente tinha ido ao teatro e a gente foi assistir uma peça infantil, eu fui com os meus dois, de repente chega ela, Ricardo e Maria. Eu falei, cadê o Pedro? Ela, não, o Pedro não veio, porque eu tô muito magoada, porque a gente tem um combinado de todo domingo, de fazer uma coisa em família. Você não sabe, de repente ele resolveu. Ele falou, mãe, eu vou ficar na casa do meu amigo. Como? Eu vou ficar muito chateada. eu vou falar com ele. Mas foi tão engraçado, porque aí eu olhei e falei, nossa, que engraçado, né? Porque a Marina sempre é a pessoa que nos ajuda, assim, a enxergar melhor. E eu, como amiga, olhei e falei, que a Marina esqueceu de olhar o Pedro e perceber que o Pedro, de repente, já estava um pouquinho ali à frente. E aí, eu também cheguei com uma outra questão. Mas fala um pouco sobre isso aí, o que aconteceu com você e o Pedro, assim, como é que foi? O que aconteceu isso, né, que você contou, e o que eu aprendi nessa situação é que por mais que a gente se esforce para enxergar o contexto às vezes fica nebuloso por conta da nossa expectativa de que as coisas saíssem da forma como a gente queria. Então era um musical dos grandes músicos para pequenos, que é muito legal. Companhia maravilhosa, que apresenta músicos para, assim, conta a história e traz a obra de grandes músicos para crianças. A então, mãe quer colocar um pouco de cultura na vida da criança. E porque a gente teve a experiência de ver o Gonzaguinha, que Pedro se apaixonou ali. Maria também gostou bastante, mas Pedro se conectou com a história do Gonzaguinha, começou a entender o que era aquela relação com aquela região do Brasil. Aí a gente assistiu a Pimentinha. Maria se apaixonou por Elis Regina ali. E aí era Raul para crianças. Que foi muito legal. Muito. Um roteiro maravilhoso, o recorte, a maneira como conseguiram trazer a questão do TDAH. Mas enfim, você estava cheia de expectativa. Eu estava cheia de expectativa. Ela está falando para falar que ela tinha expectativa. E essa expectativa não me deixou enxergar e eu até fiz a Serena na hora para ele, mas quando eu te encontrei, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar, porque eu não só olhando. A minha expectativa não deixou enxergar que ele não estava afim, né? Então você ir para um programa, se você não está afim, a menos que seja uma coisa que não tem negociação, né? Assim, não tem o que fazer, vai todo mundo e você tem que ir, não tem onde ficar, ou então é um aniversário do avô e aí não tem. Calma. Tô tudo bem, mãe? Pode? Pode continuar? Podemos errar. Obrigada. Não cutuca aqui. Mas, na verdade, é isso, assim, entender como que aquilo que foi combinado, aquilo que é o que, pela lógica, deveria acontecer, porque é arte, cultura, mas não pode ser maior do que considerar que existe um ser humano por trás da criança e que tem desejos. Pois eu já tô na fase que o Antônio falou, vocês não sabem, tem um espetáculo para assistir. Ai, mãe, para, eu odeio teatro. O Antônio fala que não gosta de teatro e o outro tá estudando teatro e adora e tal. E teve um dia um papo bem sério que ele falou assim, eu lembro que o Antônio falou, não, porque o Babé tava em cartaz, aí todo sábado e domingo eu tinha que ir. Todo sábado e domingo eu tinha que ir. Aí eu olhei e falei, mas você não joga todo sábado e domingo? Joga. E a gente não vai te assistir? Vai, mas futebol é muito mais legal. Eu falei, então, filho, mas é legal pra você. Legal. Entendeu? A gente vai porque somos seus fãs, estamos lá torcendo e tal, mas pro Babel é a mesma coisa, é o mesmo peso entre o futebol e a arte. Deu pra entender? Legal. Mas ele já se colocando. Então, também eu, como mãe, claro que eu quero que ele vá assistir todos os musicais ali para uma criança começar a entender. Aliás, quando ele foi assistir o do Raul, ele depois passou semanas, mãe, coloca a música do Maluco Beleza, coloca a música, ou seja, de alguma forma fixou, né? Adorou, né? Adorou. E o Pedro se arrependeu horrores, né? Porque a gente chegou em casa contando, Maria contando. E ele não fazia parte. E aí ele se deu conta. Foi um exercício, amiga, ficar em silêncio, porque qual é a vontade nessa hora de dizer em alto e bom som,
eu avisei. É. E esse lugar, ele é contraproducente, porque ele não deixa a ficha da criança cair, ele não deixa acontecer um movimento que posso repensar a ideia do coletivo, né? Ainda que eu não esteja com vontade, minha família tá indo, é um programa. Ai, me segurei muito, mas depois eu entrei no banheiro e fiz a maior festinha sozinha, confesso. Olha lá, agora eu vou dividir uma dúvida, outra dúvida, eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, já percebeu? Somos, né? Eu tenho um movimento na minha casa que é na hora de almoçar ou jantar, a gente não tem telefone na mesa. Só que às vezes tem aquela correria, vai chegando, né? Que nem eu faço aqui, deixei meu telefone, aí começo a conversar, o que eu acho que é ótimo, porque é um momento que a gente consegue falar alguma coisa, e às vezes é um esforço, né, da mãe, né? Ai, me conta tal coisa, vamos brincar num jogo e tal. Só que você vê que tem é um movimento, né? A vida é um movimento, as crianças estão indo para frente, às vezes falam, você não sabe, nossa, eu vi um vídeo, aí sem querer eu pego o telefone e vou mostrar o vídeo, porque dali do vídeo a gente vai começar a interagir. E aí eu mostro o vídeo, a gente começa a interagir, eu acabo e a gente vai conversando sobre isso. Mas tem um momento meu como mãe que eu fico assim, gente, até quando eu levo este combinado? Tá. Cadê o lugar da minha percepção? Qual o lugar que eu observo que talvez... Eu dei um exemplo na mesa, tá? Mas pode ser qualquer outra coisa. Você entende? Assim, até que ponto eu também não estou forçando uma situação que, ai mãe, ninguém faz isso. Ai mãe, só você faz isso. Ai mãe, lá já vem você com essas perguntas motivacionais. Esses dias eu ouvi sobre isso. Eu achei o máximo. Motivacionais. É bom para você se entender como pessoa, entendeu? Eu acho que é bem importante a gente entender o limite do combinado, né? Então, assim, primeiro, esse combinado foi feito, tá claro para todo mundo e todo mundo está de acordo, ou seja, todo mundo entendeu a motivação, ainda que não goste da ideia de não levar o celular para a mesa, ou tá meio assim, às vezes pode, às vezes não pode, depende do meu humor. Lá em casa, ai saco, mãe, entendeu? E ainda assim é tido como regra. É tido como regra e assim a gente faz para eu tentar ter uma comunicação fora telefone, entendeu? Fora a tecnologia, é isso que eu tô falando. Ou seja, tá claro para todo mundo, ainda que não concorde. É um combinado. Aí o lance é, quando te dá na telha, você flexibiliza. Ainda não. Ainda não. Na verdade, a minha dúvida é essa, assim. Até então, quando eu levo? Até quando, entendeu? Então, com 12, 11, então é um pouco... Eu acho super importante. Eu gostaria, se me perguntar se eu gostaria. Mas eu fico assim, até que ponto um desejo meu, uma vontade minha, e até, assim, até onde eu vou? Essa que é difícil, essa pergunta. Eu gosto de sempre participar as crianças, sempre sentar com eles, fora do momento da mesa com o celular, porque é óbvio que se você fizer essa pergunta pro teu filho, na hora que vocês estão indo sentar na mesa, ele vai dizer, acho que a gente pode sim. Né? Então, assim, pega um outro momento, acabaram de almoçar, estão em outra situação. E, filhos, eu estava aqui pensando sobre esse nosso acordo da gente não levar o celular para a mesa. Como é que tá isso para vocês? Tá ok? Ainda que vocês não gostem, vocês querem falar um pouco sobre isso? Porque, de repente, você vai ouvir assim, não, né? A gente já entendeu que beleza e beleza. E aí é uma coisa que está na tua cabeça, de desejo de compartilhar. Ou às vezes você vai ouvir, não mãe, é insuportável. Chego na casa dos meus amigos e pode, na nossa casa não pode, a gente quer rever isso. Porque eu sinto que aí tem uma pressa, eu preciso comer logo, preciso acabar logo, preciso sair logo da mesa. Para poder usar o telefone, é isso? E aí é uma educação, né? Porque educar diariamente. Então, por exemplo, chegou um amiguinho em casa, vai comer, aí quando eu vejo meu filho tá saindo, eu falo, amigo, não saiu da mesa, vamos fazer companhia, volta aqui. Às vezes é aquele amigo que é tranquilo, que tá na primeira garfada. Ele já comeu, já foi embora. Você já tá na sobremesa, volta pra mesa, sabe? Lá em casa tem uma coisa muito legal que acontece, que é assim, não tem telefone na mesa, isso é um combinado nosso, e não tem, mas até vale pra mim. Já parou pra pensar? Amiga, meu desejo é ir. Mas aí é isso que a gente tá falando, desejo e... Não, eu vou isso, sentindo, né? eu vou sentindo. Se eu entender que isso é um problema, lá em casa, como que a gente faz? Não tem celular na mesa. Aí agora, por exemplo, final de ano, apresentações, 1000 coisas. Amores, olha só,
a mamãe não tem como deixar o telefone nesse momento, eu vou precisar ficar com ele aqui porque eu tenho algumas respostas que precisam ser dadas agora, beleza? Então tem essa flexibilidade quando existe algo que está urgente acontecendo. Gente, a gente gravou o podcast no fim do ano, tá? Só pra vocês saberem, porque ela falou do fim do ano e a gente vai estar em janeiro. De apresentações, mil coisas. Regiane contextualizando, como sempre. Só para entenderem. Senão... E tem várias vezes, assim, a gente senta na mesa, aí a gente está contando alguma coisa, aí a Maria fala, posso mostrar? Posso pegar o telefone para mostrar? Então, porque tem aí, coisa, beleza. É isso que eu tô falando, aí porque pode, às vezes tem vídeos assim que você assiste que de repente você quer levar para na mesa poder conversar, entende o que eu tô falando? Então, muitas vezes acontece isso. Mas aí eles já entendem isso como uma exceção. E por vezes acontece de, vou lá pegar para mostrar? Não precisa. Depois, a gente almoça e aí depois eu mostro. Só me lembra, não posso esquecer de pegar aquela receita para mostrar. Tá. Então isso já ficou incorporado. Né, já ficou entendido. E uma coisa muito legal que acontece quando os amigos vão lá em casa é que alguns batem o pé e já vão bem bravos, porque sabe que na hora de sentar na mesa eles vão deixar o telefone. Aí tem a caixinha e aí eles deixam ali naquela caixinha, senta na mesa para fazer o lanche, para almoçar, o que for. E aí depois pega de volta, se for o caso. Eu costumo pedir para estacionar o telefone ali e vai brincar, entendeu? Claro. Mas a idade a gente sabe que eles querem usar, né? Exatamente. Essa temática é uma temática muito difícil pra gente também. Né? Então, quantas vezes, se eu tô sozinha em casa, eu procuro sentar na mesa para almoçar sem o telefone. Mas e a tentação de você aproveitar para resolver alguma coisa? Mas eu uso como companhia, amiga. Se eu tô sozinha, eu falo, é a hora que eu sento e falo, eu vou almoçar e eu vou ver o que tá rolando. Eu deixo rolar. Sozinha. Sim. Então, eu gosto da ideia de fazer o momento presente, de almoçar e perceber ali, tá? Eu numa relação de pausa mesmo. É a frase mantra nossa lá em casa. O que eu faço enquanto eu almoço? Almoço. E só isso, né? Assim, o que eu faço enquanto eu escovo o dente? Eu escovo o dente. Sim. Porque a gente momento acumula presente, tarefa, né? exatamente. Acumula muito. E aí, essa atividade isolada da alimentação, a gente sabe que ela tem benefícios imensos, né? Assim, para o corpo, para a consciência. Ao querer que meu filho não faça isso, ao querer que meu filho não leve o telefone para o banheiro, eu me reeduco para ser um exemplo nesse aspecto. E nós somos uma geração que está fragmentada com a sua própria atenção, que está tomada por rede social. Então, olha que legal, a oportunidade que a gente tem de fazer diferente por nós, em nós, por eles. Sim. E às vezes a gente é chamado, tá? Esses dias aconteceu uma situação, vamos ver um filme, estrear um filme maravilhoso, vamos assistir. Mas é aquela coisa, né? Tipo, você quer estar ali com os filhos, quer assistir o filme, mas tem um monte de coisa que você precisa responder, aí de repente eu ia começar a ver, aí eu tava acabando de responder ali. Mas você não falou que ia ver um filme? Agora você começa a ver o filme, mas você vai ficar no telefone? Olha é que isso? legal. A gente não pode, você vai ficar... Então eu falei, gente, ele tem total razão, né? Eu falei, não, eu tô acabando de responder, porque a gente acumula muitas funções, né? Assim, no dia a dia de casa. Mas olha uma percepção do meu filho em relação a um pedido meu. Sim. E que bonito o teu filho ser guardião de algo que é um combinado para todo mundo na casa. Então, né, a gente sabe que a gente aprende muito ensinando. Então, por que não eles ensinarem a gente, corrigirem a gente? Porque eles estão aprendendo e incorporando isso neles. Claro. Não há problema nenhum da gente ser, né, chamado a atenção assim, por eles. E aí, amiga, tem uma questão de um cuidado assim, que a gente tem que ter também, que é para que o uso do telefone nesse momento da refeição, por exemplo, quando às vezes está numa situação dessa, tô esperando uma resposta que eu preciso para agora, é pedir licença. Gente, eu sei que a gente não usa o telefone na mesa, eu vou precisar deixar o meu perto, ele tá fora do silencioso, então se ele tocar eu vou precisar atender, porque é esse o momento, ok, é uma exceção com a regra estabelecida. E eu procuro fazer muito um entendimento que é assim, do que é que a gente está fazendo no telefone. Eu tô rolando o vídeo, ou... Tô jogando. Tô jogando. E eu tô... Peraí, mãe, não acabei o jogo. Não. Aí o mantra é, o jogo para a vida acontecer, não é a vida que para o jogo acontecer. Cara, juro, teve um dia que olha, a gente entrou no consultório. Oi, tudo bem? Boa tarde. Começou o jogo. Gabriel, peraí, pera.
Aí eu falei, não, você tá pedindo pro médico te esperar? Não tô acreditando. Aí eu olhei pro médico e falei, muito obrigada, mas hoje a gente não tem consulta, a gente tá indo embora. Eu falei, não, mãe, ai, tá bom. Aí, gente, aí depois desse dia eu entrei no carro, eu falei, olha só, vai levar o telefone, vai entrar. Quando ele chamou o nome, entrou, acabou, desligou o telefone na hora. Eu não vou falar, eu vou falar uma vez, porque passar isso. Aí eu comecei a explicar, eu juro, eu falei a vida do médico. Eu falei, o médico acordou tal hora, porque o médico atende ele não pode perder tempo, porque ele tem que atender muita gente. Expliquei, deu uma funcionada. Mas realmente eu tive uma atitude assim, eu olhei para o médico e falei, muito obrigada, mas eu tô indo embora. E fui indo embora. Mas é muito legal, porque você tá vendo o que você fez? Você aproveitou. Atriz, né? Um pouco de atriz de drama. Não, mas entendeu? É fácil, mãe, é fácil. É só pegar ali. Amiga, mas você aproveitou o problema não para proibir, para educar. Porque você podia dizer, não sabe usar, vai ficar sem. A proibição sem educação é das coisas mais disfuncionais que existe. Então, assim, vai chegar uma hora que você não vai mais estar o tempo inteiro junto e que ele vai ao médico sozinho e que ele vai... E que ter essa empatia, esse respeito, ter um entendimento da circunstância é fundamental. Então, você está aproveitando o problema, enquanto ele tem 11 anos, para educá-lo. Então, isso é maravilhoso. E aí, eu acho que é entender o que é que ele está fazendo. Aí, ele estava jogando. Então, o telefone, ele também é um lugar de desenvolvimento de autonomia da criança, muitas vezes. Aconteceu isso em casa ontem, que o Pedro chegou para mim e falou, posso chamar o fulano para vir aqui? Eu falei, pode. Ele falou, você mandou uma mensagem para a mãe dele? Eu falei, com certeza, para conversa entre adultos, e o convite pode vir de você. Então, você manda uma mensagem para o teu amigo, e aí depois eu posso acertar as coisas com a mãe dele, porque eles têm 10 anos. Beleza? Beleza. Então, se ele está usando para falar, para desenvolver a autonomia dele, ele está usando o WhatsApp para isso, um WhatsApp que tem uma autonomia vigiada de um adulto, tá tudo bem, porque a gente ficar negando que isso faz parte da vida deles, a geração também não dá, deles, entendeu? Né? O problema a gente não é... tem que correr para dar conta. O problema não é o celular. O problema é saber fazer bom uso dele. Sim. Essa é a questão, porque ele tá aí. Tá. É igual a inteligência artificial. Exatamente, tem que usar sempre a nosso favor, né? E com cautela. Tá fácil. Isso, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, né? Alguma coisa... Um insight. Um insight. É muito legal. A gente está aqui para ter essa troca, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo. Até o próximo.